aí, meus amigos, o Corinthians está que nem a seleção chilena, né? Joga como nunca e perde como sempre. É mexicana, né? Todas essas seleções aí, que são freguesas do Brasil, encaram o espírito corintiano. O Corinthians segurou o Flamengo até o finalzinho. Na prorrogação tomou um gol de cabeça de Léo Pereira machucado. E o Flamengo terminou com 10 jogadores em campo porque o Léo Pereira não tinha mais condição. Olha, eu sincero, honestamente, acho que não vai ter jeito. Esse técnico, o Vanderlei Luxemburgo, é um técnico que não está dando conta do recado. É o 7º jogo dele, né? A 7ª rodada, o 6º jogo dele. E até agora foram 3 empates e o resto só derrota. Ao contrário do São Paulo, ao contrário de outros times que estão se encaixando, e o Corinthians vai ficando para trás, e sempre toma o gol quando ele faz uma substituição. Ele muda errado? Talvez mude mesmo, porque não é possível. É só ele fazer uma substituição e o Corinthians leva gol. Bom, não tenho o que falar, não tenho o que reclamar, né? O Flamengo não jogou nada, não jogou absolutamente nada e não merecia a vitória. Mas o Corinthians também perdeu gols incríveis, né? O Yuri Alberto perdeu 3. Então na hora de se repensar o Yuri Alberto, né? Se não é legal vendê-lo, né? E comprar outro jogador, porque esse cara aí é brincadeira. Mais uma vergonha e tenho dito... Ave Maria. O que você achou da entrevista do Sampaoli? Então, muitos pontos, né? Ele reconheceu que em determinado momento o Corinthians foi melhor. Falou também sobre os problemas de criação da equipe que vocês também discutiam aqui. Então, Bruno, até assim, eu fiz uma brincadeira aqui, né, na parte do livro do Levi Coupe, que é um treinador. É um fato que muita gente conhece, né, mas até para explicar. Eu não estou chamando o Sampaoli de burro, não. É porque um torcedor pegava no pé do Levi Coupe, dizendo que ele mexeu mal no time, mexeu mal, e o cara que ele coloca acaba fazendo o gol. Aí ele vira e fala, aí ó, aí tu deu sorte, é um burro com sorte. Então é uma brincadeira, porque realmente o próprio Sampaoli, ele não explica que foi ele que mandou o Léo Pereira jogar de centroavante. E a pergunta é feita. Uma boa pergunta, né, do repórter. Ele fala, quando o Gabigol sai, é uma instrução sua pedir para que um jogador ocupe? Ele até fala, isso é normal, a gente um volante pisar mais na área, entrar. E o volante, né, no espanhol, é meia, né, é um meia. Não é o primeiro volante, não. Então, porque a gente costuma falar que o volante é aquele cara da marcação. E eles costumam falar que o volante é esse meio, jogador de meio campo, que entra, infiltra na área. Então, assim, não foi, pelo jeito, a determinação dele, olha, Léo Pereira, joga de centroavante agora. Mas a leitura que o capitão fez, e muito bem, né, o Fábio Luciano, é que o jogador sabe que está machucado, que está com câimbra, vai ficar lá atrás, vai perder na velocidade. Adianta. Aí um dos volantes faz a função de zagueiro e, no momento, numa fase do jogo. Até a gente falou que o Gabigol não estava na área, né, o Mauro Naves, eu estava vendo o lance, ele estava na área, sim. Só que atrás. Na entrada da área, né? Antes da marca do pênalti. Isso, perto do o Gabigol está ali. Vamos aqui também reconhecer que o Gabigol estava na área. Mas não na posição de centroavante, que o Léo Pereira estava no momento exato, na hora exata. E o Cebolinha até usa essa jogada. Me percebi assim, que a substituição do Pedro, o Pedro saiu meio chateado. Deu para ver assim, o semblante do Pedro. E o Sampaoli, na entrevista, ele não diz isso, mas ele fala, é uma opção, é uma decisão que eu tenho que tomar. O Corinthians estava melhor naquele momento do jogo e eu optei por tirar o Pedro. Mas ele tem optado mais de tirar o Pedro e não o Gabigol, porque ambos não faziam um grande jogo. Então, assim, eu acho que no movimento ele prefere ficar com o Gabigol, mesmo não sendo o cara de área. Porque se ele coloca um cara aberto, é para gerar jogadas pelo lado para municiar o cara de dentro da área. Acho que o Pedro faz essa função melhor que o Gabigol, ser um cara mais presente dentro da área. Então, nesses aspectos, não concordei muito com as explicações do Sampaoli. Agora, concordei que foi um jogo que o Flamengo teve dificuldade, encontrou um Corinthians bem armado, mas que foi um time que insistiu, persistiu, foi até o final, né, com a posse de bola maior, mesmo não sendo tão criativo, mas o Flamengo, por isso que eu falei, não acho injusto o resultado. O Flamengo buscou, tentou, né, com as dificuldades. Acho que assim, o Flamengo jogou melhor contra o Inter e perdeu o jogo. Sim. Jogou melhor contra o Botafogo e perdeu o jogo. Né? Teve jogos que o Flamengo, eu achei que ele foi melhor do Atlético Paranaense.
Sim. Fazia um jogo correto, bom. Falhas individuais levaram o Flamengo à derrota. Faz parte do jogo, é a paixão do futebol. Hoje não foi o melhor jogo do Flamengo, mas foi um jogo equilibrado. Também não vi o Corinthians dominar o jogo. Teve momentos do jogo, o Corinthians criando até um pouco mais de dificuldade para o Flamengo, principalmente no contra-ataque. E a gente lamenta porque foi o melhor jogo do Corinthians. Lamenta não, a gente acha que assim, o Corinthians foi castigado no final. Porque se fosse um empate, a gente falaria aqui que o resultado era o mais justo, né? Pelo que o Corinthians se entregou, se dedicou e no comando do Vanderlei, para mim, foi o melhor jogo. E a gente vai ouvir o Vanderlei já, tá? Antes tem números da partida, vamos dar uma olhada. E existe um problema, assim, na criação? Isso é para preocupar o time do Sampaoli? Porque, ó, vamos ver os números aí, tá? A gente tem a posse de bola, como o Mauro Naves destacou, bem maior do Flamengo. Passes certos também, mas olha as finalizações e as certas. Aí a vantagem do Corinthians. As grandes chances criadas também mais do Corinthians. E mais escanteios, mais ações no ataque, o Flamengo teve mais. Ele falou sobre criar espaços e eficiência do ataque, e é isso que está preocupando o Sampaoli. Vale lembrar que contra o Flamengo, contra o Fluminense, o Flamengo também teve toda essa posse, também teve um domínio da partida, mas não conseguiu vencer. Hoje conseguiu nessa situação. Que é mais ainda, né? É do jogo, né, Mari? Os 3 jogos que o Zinho citou aí são os 3 que ele cita na entrevista, né? Isso. Ele fala isso. Eu joguei mais contra o Inter, não ganhei. Joguei contra o Atlético, contra o Botafogo e tal. É do jogo, acontece. O que eu acho que ele se surpreendeu... E aí ele optou na hora de tirar o Pedro para ver se mudava alguma coisa e botou 1 contra 1 ali, é de ter momentos em que o Corinthians estava muito melhor, como ele reconheceu. Eu acho que ele não esperava isso. E eu também não esperava que o Corinthians pudesse, 10 minutos, dominar um jogo ali do Flamengo. Pelo Corinthians atual, pelo Flamengo atual, pelo jogo ser no Maracanã. Então, quando ele viu que o Corinthians poderia chegar ao gol, ele optou pelo individualismo ali do Cebolinha. Acabou até que também deu certo de ser cruzamento do Cebolinha. Nem foi uma jogada individual que ele driblou e tal, e foi da linha de fundo e deu um toque. Mas também funcionou, foi uma opção. Aí a gente pode questionar se ele está optando certo em tirar o Pedro e não o Gabigol, como o Zinho colocou aí, que é a opção dele. Eu acho que ele não viveu ainda com o Pedro a melhor fase do Pedro. Eu acho que ele não se impressionou com o Pedro. Ele precisava pegar uma fita e assistir os gols que o Pedro já fez esse ano. Até o Vitor Pereira teve essa chance e ele ainda ele não teve, entendeu? E agora, recentemente, Pedro se machuca, fica fora e tal. Então, assim, eu acho que ele não é ainda impressionado pelo Pedro. Agora, treina lá com o Pedro todo dia, né? Quer dizer, todo dia não, porque esse time não consegue treinar, Fábio. Hoje não tem treino mais todo dia. Tem algumas movimentações do São Paulo que chamam a atenção, porque... a gente entende Pedro e Gabigol jogando juntos. O Pedro um pouco mais centralizado e o Gabigol fazendo essa movimentação. Quando ele opta em jogar velocidade para o time, jogadores de beirada, a tendência natural é que o Pedro fique em campo. Então, eu acho que é isso que o Mauro também está falando, sabe? De você entender o jogo do Pedro. Porque quando você tem o Matheus Gonçalves por um lado, o Cebolinha pelo outro, é lógico que o que vai funcionar melhor é o Pedro, que é um jogador mais centralizado. Então, talvez é por isso que o Pedro, né, tenha saído um pouco chateado, que o Gabigol também ele não tem essa presença diária. Então, esse jogo de beirada com o Gabigol ele acaba não funcionando. Então, o São Paulo ele vai ter que entender isso, né, Bruno? Então, assim, saber o momento de usar Pedro e Gabigol, saber o momento que o Gabigol é até mais importante com o Pedro. Por exemplo, um exemplo, se você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, funciona melhor do que com o Pedro, porque são jogadores de movimentação, de passes mais curtos, de abrir espaço entre a defesa. Então, é um jogo um pouco mais centralizado, de mais qualidade. Quando você tem jogadas pela extremidade, pelas beiradas, o Pedro funciona melhor. Então, eu acho que isso que o São Paulo, com o tempo, ele vai entender, né? Buscar a melhor forma dos jogadores. Aí eu queria tocar um pouco no assunto, porque, assim, a intensidade que o São Paulo cobra, ela vai acontecer em um determinado momento. Mas ele, como comissão técnica, tem que entender o nível, o grau que você pode levar isso. Chama muita atenção o número de lesões que o Flamengo está tendo ou de reclamação de jogadores. Então, assim, o jogo contra o Bahia, eu vou acreditar no que ele falou, né? Que ele não errou nas substituições, que ele trocou porque os jogadores estavam machucados. Então, assim, 5 jogadores que sentiram no primeiro tempo de um jogo. Aí você tem o Gerson que sai no aquecimento, você tem o Arrascaeta que sai no aquecimento.
O Eric Pulgar, ele foi perguntado sobre a substituição do Vidal. Hoje, a última pergunta. Ele fala que o Pulgar sentiu. O jogador pediu para sair. Isso. O Léo Pereira sentiu também um desconforto. O Fabrício Bruno também ali. O Fabrício Bruno também.